Considerações finais do experimento de Cavendish. Nos 2 últimos vídeos, abordamos o experimento de Cavendish, as diferenças entre o pêndulo gravitacional e o pêndulo eletrostâtico de Coulomb, e as falácias utilizadas por terraplanistas para descredibilizar a experiência. Este e o próximo vídeo serão dedicados às minhas considerações finais sobre a experiência de Cavendish. No vídeo de hoje demonstrarei como Cavendish derivou a densidade relativa da Terra a partir de seu trabalho. Responderei novamente a certas falácias sobre o objetivo do experimento. No próximo vídeo, abordarei uma das suas versões mais recentes. Entrando na questão do pêndulo de Cavendish, algumas coisas devem ser esclarecidas. Uma falácia muito utilizada é a associação desse experimento com o pêndulo de Coulomb, onde muitos alegam que o aparato é baseado na balança de Coulomb, que funciona através do eletromagnetismo. O que acontece? Por que esse experimento aqui é ridículo, tá? Outra coisa que é importante falar, a balança de Cavendish é um experimento que tem como inspiração e base a balança de Coulomb, certo? Era para medir a densidade da Terra, beleza? A balança de Cavendish surgiu através desse experimento, o primeiro, anterior, né? Que é TCD-1. E que o autor não se baseou na gravidade. Diferente de críticos como o Super Xambão e o Roberto Scur, eu li o artigo original e deduzi as proporções que o autor utilizou para derivar a densidade relativa da Terra. Neste vídeo, trago uma análise detalhada sobre esse artigo para responder de vez a essa questão sobre esse experimento, que recebe críticas de terceiros que nem sequer se deram ao trabalho de ler o artigo, mas já tiram conclusões. A esse experimento é atribuída as medições da densidade relativa da Terra e da constante gravitacional. No entanto, o primeiro teve como objetivo medir apenas a densidade. O início do artigo começa com o autor destacando que inicialmente o geólogo João Michel idealizou um método para determinar a densidade da Terra. Ele faria isso ao tornar perceptível a atração de pequenas quantidades de matéria por meio de um sistema que consistia em um braço de madeira de 6 pés de comprimento, projetado para unir grande força com pouco peso. Esse braço é suspenso em posição horizontal por um fio fino, e em cada extremidade é pendurada uma esfera de chumbo de 2 polegadas de diâmetro. Todo o conjunto é encerrado dentro de uma caixa estreita de madeira para protegê-lo do vento. Se o fio for suficientemente fino, a mais mínima força, como a atração de pesos externos de chumbo, será suficiente para desviar o braço de forma perceptível. Michel pretendia determinar essa força e, a partir dela, obter a densidade da Terra. Ele teria falecido antes de completar o aparato, que anos mais tarde teria passado para as mãos de Henry Cavendish através de um professor de Cambridge. Cavendish faz menção a Coulomb, onde cita que ele utilizou, em diversos casos, um dispositivo deste tipo para testar pequenas atrações. Mas Michel teria informado sobre sua intenção de realizar este experimento, e sobre o método que pretendia usar, antes da publicação de quaisquer dos experimentos de Coulomb. Cavendish fez essa menção para estabelecer a precedência de Michel no uso deste tipo de aparato para medições de forças muito pequenas, mesmo que para um propósito diferente. Era uma questão de prioridade científica, mostrar que Michel havia concebido independentemente o uso deste princípio antes de Coulomb publicar seus trabalhos. Vale lembrar que os trabalhos de Charles Coulomb tinham como objetivo estudar a elasticidade de fios em relação às forças de torção de origem elétricas e magnéticas, nada relacionado a medir a densidade da Terra. Cavendish fez modificações no aparato para tornar o experimento mais preciso, onde muitas foram focadas na engenharia do aparato. Por exemplo, ele criou um sistema onde suspendeu as esferas de chumbo externas por hastes de ferro, substituiu os pesos de Michel por pesos maiores, fechou o aparato em uma sala com o intuito de evitar correntes de convecção. Nesse sistema, ele podia mover os pesos externos mesmo do lado de fora, e observar o deslocamento do pêndulo através de um telescópio. No aparato foi adicionado escalas de marfim para uma estimativa do deslocamento do braço. Em certo momento ele substituiu as hastes de ferro por hastes de cobre para evitar efeitos magnéticos. Ele estudou o período de vibração do braço, utilizando métodos dedutivos para obter medidas mais precisas.
Na maior parte do artigo ele documenta seus testes de medições do movimento do pêndulo, onde ele fez considerações sobre fontes de erro, como arrasto e descargas acidentais causadas por atrito, aplicando correções nas medidas, que ele organizou em dezenas de tabelas. Que tipo de força Cavendish trabalhou em seu experimento? Cavendish não diz diretamente com que força está trabalhando. Contudo, a forma como ele conduz o experimento e seu objetivo levam à conclusão de que este estava tratando da gravitação newtoniana. No artigo, o termo gravity é usado algumas vezes para se referir à atração das hastes que suspendem os pesos externos com as esferas do braço de alavanca. Nesse contexto, as esferas externas haviam sido removidas, e Cavendish quis estudar se impactos magnéticos poderiam ocorrer. Ele chega a trocar as hastes de ferro por cobre. Outra referência à gravidade aparece no final do artigo, onde Cavendish se questiona se a gravitação poderia obedecer exatamente a mesma lei naquela escala. Ele também faz referência à gravidade ao considerar a força que a Terra exerce sobre as esferas do pêndulo. As esferas utilizadas eram demasiadamente pesadas. Essa escolha sugere que ele queria medir uma força com uma relação de proporcionalidade com a massa. As esferas escolhidas não são de material ferromagnético. Mesmo que o autor não tivesse uma noção tão profunda sobre a natureza magnética da matéria, ele sabia que o chumbo não era visivelmente afetado pelo magnetismo. Não foram feitas eletrização nas esferas como no pêndulo de Coulomb. A força gravitacional é a única força que relaciona diretamente a massa dos corpos como uma interação à distância. Por isso, era mais conveniente basear-se nela para derivar a densidade da Terra por meio de proporções relacionadas a esse experimento. Cavendish testou outras hipóteses, como a força de coesão. Contudo, concluiu que seu impacto não seria significativo. Método de derivação da densidade da Terra. Na derivação da densidade relativa da Terra, Cavendish utilizou um tratamento matemático baseado em proporções para chegar a uma relação que expressasse a densidade em termos do movimento da balança. Ele divide um método em duas partes. A primeira é determinar a proporção para a força necessária para atrair a balança para um lado, por uma escala de divisão em relação ao peso da esfera em termos do período de vibração da balança. A segunda é estabelecer a proporção para a força de atração do peso sobre a esfera em relação à força de atração da Terra sobre ela, em termos da densidade. Que é a parte que nos interessa. Resumido a primeira parte, ele trabalha uma relação de proporção entre a força de atração das esferas e o tempo de uma vibração. A força restauradora é proporcional ao ângulo de torção. Ele comparou o sistema a um pêndulo simples horizontal para transferir propriedades teóricas. Nessa expressão, ele relaciona a força necessária para deslocar o braço em um ângulo de torção sobre o peso dessa esfera em termos do comprimento dos pêndulos vertical e horizontal, do ângulo de torção e do inverso do quadrado do período. Ele faz correções com a escala que colocou no aparato, chegando a uma relação entre a força aplicada à esfera do pêndulo para deslocar a balança por uma divisão de 2,54 polegadas, sobre o peso da esfera. No passo 2, ele trabalha com uma proporção envolvendo o peso das esferas e a densidade relativa da Terra. O argumento do autor começa da seguinte forma: o próximo passo é encontrar a proporção entre a atração do peso sobre a esfera e a atração exercida pela Terra sobre ela, supondo que a esfera esteja posicionada no centro do aparato, ou seja, equidistante dos lados. Cada um dos pesos pesa 2.439.000 grãos e, portanto, é igual, em peso, a 10,64 pés cúbicos de água. Assim, sua atração sobre uma partícula colocada no centro da esfera do pêndulo está para a atração de um pé cúbico de água sobre uma partícula igual colocada em sua superfície na seguinte proporção. Antes de derivarmos essa expressão pela gravitação newtoniana, temos que verificar uma questão. Ele começa dizendo que cada um dos pesos tem uma massa de 2.439.000 grãos, que seria 158 kg, e ele diz que isso equivale em peso a 10,64 pés cúbicos de água.
Obviamente a massa da esfera não é a densidade da água vezes esse volume, o mais correto é que a massa da esfera de chumbo é igual a 10,64 vezes a massa de uma esfera de água, que pelos cálculos tem o valor de 14,58 kg, possui um pé de diâmetro cujo raio equivale a 6 polegadas. Em seguida, ele diz que a atração dessa esfera de chumbo sobre uma partícula no centro da esfera do pêndulo está para a atração de um pé cúbico de água sobre uma partícula igual colocada em sua superfície na mesma proporção. A meu ver, há um erro de tradução quando ele diz está para a atração de um pé cúbico de água. O correto seria considerar a esfera de água a qual o peso de chumbo tem uma relação. Agora, vamos analisar cada uma dessas forças. Atração do peso sobre uma partícula no centro da esfera do pêndulo. A massa do peso de chumbo é 10,64 vezes a massa de uma esfera de um pé de diâmetro, e a distância entre seus centros é de 8,85 polegadas. Atração de uma esfera de um pé de diâmetro sobre uma partícula em sua superfície. Como a partícula está na superfície da esfera de água, a distância entre ela e o centro da esfera é igual ao raio da esfera. Por serem forças regidas pela mesma lei, podemos relacioná-las sem precisar conhecer a constante g nos cálculos. Veja que fazendo essas correções chegamos à expressão fornecida pelo autor. O número 0,9779 é um fator de correção devido a um erro na montagem. Os centros dos pesos não ficaram exatamente opostos aos centros das esferas. Isso introduziu um ângulo entre a linha de ação da força gravitacional e a direção radial. Isso é mencionado pelo próprio autor no artigo. Outra proporção apresentada é em relação ao diâmetro médio da Terra, que é de 41.800.000 pés. Vamos entender como ele derivou essa relação. A força que a Terra exerce sobre o centro de massa da esfera é dada em termos da densidade da Terra e de seu diâmetro. Podemos relacionar essa força com a atração que uma esfera de água de um pé de diâmetro exerce sobre uma partícula em sua superfície. Agora, dividimos a proporção pela segunda. Quando o autor menciona que a densidade média da Terra é d vezes a densidade da água, ele está se referindo à densidade relativa da Terra. Agora, chegamos à relação do artigo. Cavendish dividiu as duas proporções derivadas. O inverso dessa relação corresponde à atração do peso sobre a esfera em relação à força aplicada à esfera do pêndulo para deslocar a balança por uma divisão de 2,54 polegadas. Ele observou que, quando se coloca massas próximas à balança, a atração gravitacional das massas faz com que a balança saia de sua posição de equilíbrio. Ele trata a proporção obtida como uma medida do deslocamento da balança, sugerindo que o movimento da balança, causado pela atração gravitacional, pode ser descrito em termos de uma unidade chamada divisões. O autor expressa B como o número de divisões do movimento da balança. Cavendish fez uma correção em sua fórmula para considerar fatores que poderiam afetar os resultados, como erros experimentais ou efeitos não previstos. A correção ajustou o valor de 10.683 para 10.844, e isso foi feito para obter uma estimativa mais precisa da densidade. Os valores de período e divisões são valores experimentais obtidos pelo autor, e com essa expressão ele obteve valores para a densidade relativa, cujo ele os computou em sua tabela final. Ele calculou da seguinte forma. O movimento da balança é expresso em uma unidade chamada 20avos de uma polegada e é igual a 13,17 dessas unidades. Utilizando um dos valores do período, por exemplo de 14 minutos e 55 segundos, que equivale a 885 segundos, obtemos um valor de 5,48 para a densidade relativa da Terra. Para obter um valor preciso da densidade, Cavendish computou diversos valores para o período. Utilizando os valores documentados pelo autor, realizei um processo de regressão linear utilizando Ktplot, onde antes linearizei a função. Obtive um valor de 4,85, o equivalente a 88,50% do valor original. Essa diferença dos valores deve-se provavelmente por ele ter pego uma média geral e por não poder usar técnicas de linearização usadas atualmente.
Cavendish comparou seu resultado com o valor obtido pelo Dr. Maskelyne sobre experimentos realizados na colina Chelan, onde, com base na tração de uma montanha sobre um prumo, foi possível medir a densidade da Terra. Nesse experimento foi obtido uma densidade de 4 vezes a densidade da água. O resultado de Cavendish forneceu evidências adicionais para um núcleo planetário feito de metal, uma ideia proposta pela primeira vez por Charles Ulton com base em sua análise do experimento Chelan de 1774. O resultado de Cavendish de 5,4 é 23% maior que o de Ulton, está próximo de 80% da densidade do ferro líquido e 80% maior que a densidade da crosta externa da Terra, sugerindo a existência de um núcleo de ferro denso. Diferente do que muitos pensam, Cavendish não calculou a constante gravitacional, pois, em sua época, não existia uma unidade de medida para força. A constante G foi determinada por John Ponting, em 1891, usando uma variação do trabalho de Cavendish. Várias réplicas do experimento de Cavendish são feitas ainda hoje para obter medições precisas da constante gravitacional, explorando os limites da gravidade em diferentes escalas. A mais recente envolve esferas minúsculas de ouro em uma câmara de vácuo, com um escudo de Faraday.